A paz. Hoje a mensagem vai falar sobre aliança. Com quem nós estamos fazendo aliança? Com quem estamos convidando para andar junto conosco? A palavra hoje, a mensagem, fala sobre isso. A mensagem está em 1 Reis 22, que é a aliança de Acabe com Josafá. Acabe era o rei de Israel, casado com Jezebel. Quem nunca ouviu falar de Jezebel, né? Aquela mulher terrível. Mas Acabe também não ficava por trás, não. Ele era um homem terrível e Deus não era com ele. Mas Josafá e eles tinham uma aliança. E Josafá era o rei de Judá. Eles já estavam 3 anos em paz. A Síria e Israel estavam em paz, sem guerra, na maior tranquilidade. Mas Acabe disse: Ó Josafá, estamos 3 anos em paz, vamos abrir guerra? E aí ele abriu guerra contra Ramote e Gileade. E Acabe era um pouco mais esperto, disse: Rapaz, você consultou a Deus? Vamos consultar a Deus se podemos entrar nessa guerra? Aí ele disse: Aqui não tem profetas de Deus? Aí Acabe disse: tem uns aí, uns 400, vamos consultar eles. Aí eles pegaram os tronos, colocaram na praça e chamaram quase 400 profetas. E os 400 profetas falando a mesma coisa: vai para a guerra, vai que você vai sair vitorioso. E aí Josafá estranhou e disse assim: Você não tem outro profeta de Deus aí, não? Aí ele disse: Tem um tal de Micaías, mas ele não é a meu favor. Ele só passa revelação ruim para mim. Agora veja só: Acabe era uma pessoa terrível, terrível, e queria ouvir coisas boas de Deus. E é assim que acontece na igreja. A pessoa está no tráfico, a pessoa está na prostituição, se drogando, fazendo muitas coisas erradas no mundo, mas quer ouvir, vai para cultos de libertação, de revelação, e quer ouvir coisas boas de Deus. Então, não precisa nem uma pessoa inteligente ia pensar: não, poxa, eu estou vivendo errado. Eu estou vivendo num mundo cheio de pecados. Pecados, gente, todos nós temos. Eu tenho, todo mundo tem. Só que nós temos que nos arrepender. Não viver feliz, dando o braço, dando a mão ao pecado. Nós temos que nos arrepender e tentar sair do pecado. E não abraçar o pecado. Entenderam? Então, e Acabe era um homem terrível. Como é que ele queria escutar algo bom de Deus? E assim estão as pessoas na igreja. Elas estão dentro do pecado, abraçando o pecado, sorrindo com o pecado e querem ouvir coisas boas. E quando elas escutam Deus dizendo: Olha, não estou me agradando, se conserte nisso, se conserta naquilo, e elas não mudam. Eu não entendo por que vai num culto de revelação se não escuta. Eu vou dar só um exemplo bem simples aqui. Uma dessas igrejas que eu vou, tinha uma moça que ela tinha aquele cabelo de trança bem cheio, né? Bem grandão e bem cheio. E o meu apóstolo, na época, ele deu uma revelação, passou uma mensagem de Deus. E Deus pediu para ela tirar aquele cabelo, que não queria ela com aquele cabelo. O cabelo dela era bem curtinho. E Deus disse que não queria ela daquele jeito, queria ela sem aquele cabelo. Porque cada pessoa, Deus tem uma forma de trabalhar, né? Tem umas pessoas, ele diz: Olha, eu não quero você se maquiando, não quero você cortando o cabelo curto, não quero você pintando o cabelo, não quero.
que você use brinco. Então, cada pessoa, ele tem uma forma de trabalhar. E ele sabe por quê, né? Deus conhece o coração, onde está a vaidade, onde está a vaidade, né, de cada pessoa, onde está o coração da pessoa. Então, por isso que cada umas pessoas ele permite, outras não. Então, o apóstolo disse para essa pessoa que Deus não queria que ela usasse aquele cabelo. E vocês pensam que ela tirou? Não, ela não tirou. Ela continuou com aquele cabelo. Então, por que vai para uma igreja de revelação? Se Deus dá a revelação, fala o que gosta, o que não gosta, e a pessoa não muda. E foi o caso de Acabe. Acabe era um homem terrível, cultuava outros deuses, era uma matança uma atrás da outra, junto com a esposa dele, Jezebel, e queria ouvir coisas boas de Deus. Aí chegou Micaías, o profeta, que falava sempre a verdade para ele, não falava o que ele queria ouvir, falava o que ele precisava ouvir de Deus. E aí Micaías disse, olha, se você for, você vai morrer. E aí Acabe disse, mas será possível que você só fale coisa ruim para mim? Aí mandou bater em Micaías e prender Micaías. E aí, dando uma resumida aqui, porque a história é um pouco mais comprida, eles foram para a guerra. E Acabe morreu, não voltou. Aconteceu o que Micaías falou, e não o que os outros quase 400 profetas falaram, porque aqueles quase 400 profetas estavam sendo usados por um espírito demônio. Olha o meu vídeo anterior, que um pastor foi usado por um espírito de demônio para me dar uma revelação. Então, e nesse caso aqui, Deus permitiu. Porque se Micaías falava sempre a verdade para ele, te conserta, muda isso. Deus não tá se agradando com você. E ele não ouvia, e ele mandava bater, mandava prender. Então Deus permitiu que um espírito de enganação descesse naqueles 400 profetas. E aí eles falaram, vai, que você vai ter vitória. Só que ele não teve, ele morreu. E Josafá, Deus foi muito piedoso com ele, porque ele estava lá no meio da guerra, só que ele se humilhou a Deus, pediu perdão, chorou, pediu para que Deus desse livramento para ele, e Deus é muito misericordioso. Então ele se convalesceu do, do pedido de Josafá e permitiu que Josafá voltasse para Judá. Então, cuidado com as alianças que nós fazemos. Nós não podemos nos unir a qualquer um. O erro de Josafá foi se unir a Acabe, que todos conheciam o procedimento de Acabe naquela época. Sabia que Acabe era um homem terrível, que ele não agradava a Deus, que ele andava em maus caminhos, que ele levantava altares, que para Deus isso é muito grave, muito sério. Então Josafá sabia disso. Mesmo assim, ele não consultou a Deus se podia ou não abrir uma aliança com Acabe. Foi lá e abriu. Então, com quem nós estamos abrindo aliança? Com quem nós estamos andando? Quando alguém te convidar para algum lugar, muitas vezes não é coisa boa. Não é porque diz que é teu amigo, teu aliado, que vai te chamar para uma coisa boa. Às vezes você entra em esparro porque você está seguindo, fazendo aliança com pessoas que não deve. Esse foi o caso de Josafá. Ele estava lá quietinho em Judá, 3 anos, ninguém invadindo Judá, não, sem guerra. E ele resolveu entrar em aliança com Acabe. E Acabe disse, não, estamos quietos aqui, vamos abrir guerra com alguém.
E aí foi abrir guerra. Então temos que ter muito cuidado com quem está com quem nós vamos para uma festa, um show. Temos que consultar Deus. Deus, eu posso ir para aquele lugar? Eu vou voltar vivo daquele lugar? Porque os dias de hoje não está fácil. Você vai para um show e não sabe se vai voltar para casa. Ainda mais se você não estiver andando com boas pessoas, não estiver andando nos caminhos de Deus. Se você não estiver andando nos caminhos de Deus, você fica entregue a Satanás. Você fica entregue à sua própria sorte. Então temos que perguntar a Deus. Primeiro, andar correto com Deus, né? Andar em comunhão, correto com Deus, nos santificando, saindo dos pecados e perguntar a Deus, Deus, eu posso ir para aquele lugar? Até os próprios cristãos muitas vezes pecam por não perguntar para Deus. Eu posso ir para aquele lugar? Eu posso fazer aliança com essa pessoa? Porque Deus mostra em sonho, Deus mostra na palavra, Deus, quem escuta, quem ouve Deus, ele fala com você, o seu sentimento. Você sente que não deve falar com aquela pessoa, que não deve manter uma aliança com ela, que não deve sair com ela. Nós sentimos. Então temos que ter muito cuidado com quem nós estamos andando, quem vamos sair. Não é todo mundo que se diz nosso amigo, às vezes até parente mesmo, infelizmente, né? Nem parente às vezes podemos confiar. Então temos que ter muito cuidado. E sempre perguntar a Deus. Porque Ele sabe do passado, presente, futuro, Ele sonda o coração de todo mundo. Ele sabe o que está nos pensamentos de todos. Então, ninguém melhor que Ele para nos orientar. Não é isso? Então, assim eu deixo minha mensagem de hoje. Amém.